Olá, muito boa tarde. Eu sou o Lucas Rinaldi e você está no programa da Igreja Evangélica da Paz. Que Deus abençoe muito o seu dia, que você possa ser abençoado pelas ministrações que você vai ouvir a partir de agora. Deus abençoe muito o seu dia, Deus abençoe muito sua vida. Nos vemos no final do programa para alguns detalhes finais. Curta o nosso programa porque ele foi feito para você. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. O Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele é grande, nosso Senhor é grande, é o Todo-Poderoso. Declare isso mais uma vez. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiar
coração. Aleluia. Glória a Deus. E está começando mais um quadro F5, um quadro onde nós sempre dividimos em 3 blocos, sendo primeiro a dica do dia, a mensagem do dia e, por fim, a nossa reflexão, algo para a gente refletir sobre o estudo que a gente fez aqui no programa. Hoje nós vamos falar sobre Davi. E a dica do dia de hoje é um pouco diferente, eu nunca tinha feito isso aqui no quadro ainda. Hoje eu vou dar como dica o livro de 1 Samuel, capítulo 17, os versos 24 ao 45. Vou dar de dica para você ler, para você estudar, para você meditar nessa história tão linda que foi a história de Davi ali com Golias, com o gigante, como foi a ousadia de Davi de enfrentar tudo aquilo, de se dispor para fazer tudo aquilo. E também, claro, filmes, séries, desenhos que nós temos de Davi por aí, são histórias muito bacanas de se ver, histórias muito legais de se ver. Então a dica do dia de hoje é isso, o livro 1 Samuel 17, 24 a 45, é um filme sobre a história do rei Davi. E aí, vamos à palavra? O tema da mensagem de hoje é a sua posição diante dos problemas. Então, como eu disse, nós vamos falar sobre Davi, o livro de Davi, que se encontra ali, a história de Davi, que se encontra ali em 1 Samuel 17, 24 e 25, quando ele enfrenta aquele gigante. E com certeza a história de Davi, do pequeno Davi, ali ainda em sua mocidade, vencendo aquele gigante, é uma das maiores lições bíblicas que nós temos hoje. É uma das maiores histórias. Você criança, você que foi adulto, jovem dentro da igreja, você com certeza já ouviu diversas vezes essa história, diversos modos de ser contado essa história. Com certeza você já pintou ali Davi, já desenhou o gigante vencendo. E essa é uma das histórias que mais inspiram as pessoas a vencer na vida. Percebemos através dessa história que esse povo ficou com muito medo diante dessa situação. O rei Saul ficou indignado com aquela situação, porque ele queria até colocar sua filha como prêmio para quem vencesse aquele gigante. E Davi se encheu de coragem, de determinação, ousadia para vencer. E havia uma grande diferença entre o povo, entre o rei Saul e entre Davi para que este vencesse. O posicionamento diante dos nossos problemas, o posicionamento que nós damos diante dos problemas que nós enfrentamos, determina as condições que iremos alcançar para a vitória. Se você estiver mal posicionado, você não terá condições de enfrentar aquilo de maneira vitoriosa. A posição central de nossas vidas determina o que é para nós mais valioso. Porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Então, qual é a sua posição diante dos problemas? Qual tem sido a sua posição diante das lutas que você está enfrentando? E como a gente vê aqui nessa história, vamos ver como Davi se posicionou diante dos problemas. Quando a gente coloca o problema entre eu e Deus, quando você coloca o problema entre você e Deus, olha o que acontece. O povo de Israel ele estava totalmente apavorado, o povo de Israel estava totalmente perplexo com aquilo. Sabe quando você fica sem saber o que fazer? O povo de Israel estava desse jeito. E por isso eles colocaram um problema acima de Deus, antes de Deus. E eles ficaram tão impressionados com o tamanho daquele gigante. Isso em 1 Samuel 17, você consegue ver o tamanho de Golias ali. A Bíblia, a palavra de Deus, ela fala exatamente o tamanho que ele tinha, 2 metros e não sei quantos de altura. E eles não se lembraram da grandeza de Deus. Eles viram a grandeza daquele homem, viram o tamanho daquele homem, mas se esqueceram da grandeza de Deus. Às vezes a gente tem um problema tão grande que às vezes a gente esquece que o nosso Deus é muito maior que qualquer problema. Fizeram como os espias quando foram conhecer a terra de Canaã e viram que ali havia gigantes e se acharam pequenos diante daqueles homens, como gafanhotos, pensando que não conseguiam vencê-los. Então, assim como nessa história, quando os espias foram conhecer a terra de Canaã,
Assim também ficou o povo de Israel naquele período. Eles ficaram totalmente amedrontados, achavam que já estavam derrotados, que não tinha como vencer. E isso acontece com a gente da mesma forma, quando a gente coloca o nosso problema acima de Deus, quando a gente coloca o nosso problema na frente de Deus. Esta é uma característica de quem enfatiza sempre as dificuldades, de quem sempre está reclamando, de quem sempre está colocando o problema e as barreiras que enfrenta na frente. O problema ele não pode ser central nas nossas vidas. O problema não pode ser maior do que o nosso Deus, do que a nossa fé, porque ela nos impede de seguir adiante. Ela nos impede de prosseguir adiante. Então, quando nós fixamos muito em uma dificuldade, quando nós fixamos muito em um problema, sentimos impotentes e aquilo cada vez mais gera em nós: eu não vou conseguir, não vai dar certo. E esses pensamentos negativos geram em nós um retrocesso. Quando nós, mesmo sabendo que a luta vai ser difícil, nós falamos palavras de vitória, que vamos conseguir, temos fé, nós vamos alcançar, porque isso fica na nossa mente e nós somos direcionados a isso. Então a gente não pode bloquear nossa mente com pensamentos negativos. Aquilo é muito grande, aquilo é muito difícil. Você está enfatizando o problema mais do que o seu Deus? Não faça isso. Não supervalorize as suas dificuldades. A segunda posição é quando nós colocamos o nosso eu acima de Deus e acima do nosso problema. Eu sou capaz, eu vou conseguir, eu consigo com as minhas forças, eu sou bom o suficiente para isso. E a gente pode ver aqui que o rei Saul estava em uma decadência espiritual e por isso tinha o seu eu no centro de tudo o que ele fazia. Subestimou primeiro o tamanho de Davi para lutar e quando soube que era um herói capaz de derrotar leões e ursos, quis colocar sobre Davi a sua armadura real para que ele recebesse a glória pela batalha. As pessoas vissem: olha lá, Saul foi enfrentar aquele gigante. A arrogância de Saul lhe custou muitas derrotas. A arrogância de Saul custou muito para ele e a perca da unção real. Saul se engrandeceu tanto que se achava maior que tudo e que todos, esquecendo-se até de Deus. Isso é um beco sem saída. Quando nós colocamos os nossos problemas, as nossas dificuldades acima de tudo. Eu sou capaz de conseguir, eu vou conseguir. Eu consegui sozinho, foi o meu esforço, foram as minhas conquistas. O rei Saul prometeu riquezas, prometeu isentar de impostos e dar sua filha em casamento ao valente que vencesse o gigante. Davi também se sentiu tentado a colocar o seu eu na frente de tudo. Com certeza. Mas, depois que percebeu que não seria a melhor forma de enfrentar aquele inimigo, ele preferiu lutar como um pastor, como ele era, simples, com a sua funda, com o seu estilingue. O orgulho é uma característica de Satanás. O orgulho é algo que não pode estar entre nós. É uma das estratégias mais poderosas de Satanás para derrubar pessoas, fazendo que elas se engrandeçam pelas suas conquistas, pelas coisas que alcançam, para depois elas serem humilhadas. Por isso devemos aprender a sermos humildes, para sermos exaltados por Deus, para que Deus receba a glória. E nada façais por partidarismo ou vanglória. Filipenses 2:3 diz isso. Pessoas que colocam o seu eu no centro, pessoas que colocam ela no centro de tudo, acham-se entendidas, acham-se boas demais, confiam muito em suas próprias capacidades, estão confiando em si mesmo e esquecendo que maldito é o homem que confia no homem. Você está lutando com as suas forças? Você está se colocando acima de tudo? Não se engrandeça diante dos problemas. Reconheça a sua dependência em Deus. E por fim, a posição de Davi diante de toda a situação. Essa posição de Davi é a nossa posição. Davi colocou Deus no centro da sua vida. Davi colocou Deus no centro do problema, no centro da sua vida. A posição de Davi, então, foi colocar Deus no centro de tudo. Em nenhum momento você vê Davi enfatizando o problema, vangloriando aquele problema.
muito menos aceitou lutar baseado no seu ego, com todas aquelas armaduras que ele com certeza gostaria de ter usado. Davi conhecia o seu Deus e sabia de sua grandeza como Criador Supremo de todas as coisas. Por isso não achou o gigante tão grande, porque ele sabia o tamanho do seu Deus. Pois conhecia um Deus muito maior que qualquer dificuldade que ele enfrentasse. Até aquele momento, Davi sempre lutou com Deus à sua frente e não seria agora diferente. Sabia que o mesmo Deus que livrou Davi daquele urso, daquele leão, livraria também ele de Golias. Colocar Deus no centro das nossas vidas e na frente dos nossos problemas é a melhor posição para enfrentarmos as dificuldades. Quem conhece e confia no poder de Deus não consegue nem ver tanta dificuldade assim, porque sabe que seu Deus é muito maior que tudo. O povo de Deus no deserto caminhava com a nuvem da glória de Deus à sua frente, e todas as vezes que desviaram, fracassaram. Mas quando o Senhor ia à frente, eles venciam. Meu irmão, isso é claro. Quando Deus está no centro, quando Deus está na frente, tudo vai bem. Quando Deus está em primeiro lugar, sabemos que as demais coisas vão ser acrescentadas a nós. Não adianta reclamar, enfatizando o problema, ou bater no peito e dizer: eu sou capaz, eu vou vencer sozinho. Pois o Senhor pelejará por vós e vos calareis. A melhor coisa é deixar Deus agir. A melhor posição é deixar Deus no centro e não nos defender, sabendo que, agindo Deus, meu irmão, quem impedirá? Permita que Deus haja na sua vida e você saia da sua peleja, da sua luta, da sua dificuldade vitorioso. Deus está na frente da sua vida? Se não, permita que Deus esteja hoje no centro da sua vida. Deixe que Deus lute por você. Eu vi uma história no domingo que me fascinou, uma história muito legal, onde conta a história de um pequeno fazendeiro. Ele tinha um grande terreno e tinha apenas uma vaquinha, e aquela sua vaquinha era o sustento da sua vida. E um pastor e um mestre com o seu discípulo caminhavam por aquela fazenda, e ele se encontrou com aquele fazendeiro. E conversando com aquele fazendeiro, o fazendeiro contou todas as suas experiências, como era o sustento da vida dele. E aquele pastor, aquele mestre, viu toda aquela fazenda e falou: nossa, mas ele poderia estar fazendo tantas coisas aqui, ele poderia estar ganhando, lucrando muito mais com as terras que ele tem aqui. Ele está focando muito em só lucrar com aquela vaquinha, em só alcançar com aquela vaquinha. E conversa vai, conversa vem. Num determinado momento, aquele fazendeiro saiu e a vaquinha daquele moço estava à beira de um precipício. Aquele pastor empurrou aquela vaquinha no precipício. E o discípulo falou: pastor, por que você fez isso? Por que o senhor empurrou essa vaquinha? E aquele pastor disse para aquele discípulo: vamos voltar daqui a um ano para ver o que vai acontecer com esse rapaz. Após um ano, ele volta e toda aquela fazenda estava cheia de plantações, estava cheia de agricultores trabalhando, estava uma fazenda realmente parecia muito lucrativa. E aquele pastor conversou com aquele fazendeiro e perguntou: o que aconteceu de um ano para cá para acontecer tudo isso? Pastor, naquele dia que você veio, a minha vaquinha morreu e eu fiquei desesperado, não sabia para onde olhar, não sabia o que fazer. E foi aí que eu olhei todo esse campo que eu tinha e tudo que eu tinha para fazer. Às vezes tudo que a gente precisa é de um empurrãozinho, de um toque de Deus para as nossas vidas. Porque a gente quer só olhar para o nosso problema, a gente quer só colocar o nosso problema no centro das coisas. Ou a gente quer achar que a gente consegue sozinho. Mas não. Vencer é possível, mas vencer é possível quando você permite que Deus abra os seus olhos espirituais, abra o seu campo de visão para você ver quantas saídas tem para você. E saiba, a melhor saída é sempre com Deus. Basta você posicionar-se corretamente, sabendo que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não entre em uma batalha sozinho. Não fixe os seus olhos no seu problema, aonde está ali o seu problema. Não fixe. Lute com Deus.
abra os seus olhos, veja além das montanhas, veja além do que os seus olhos conseguem ver, porque quem luta com Deus sempre é vitorioso. Qual vai ser a sua posição diante dos seus problemas? Qual vai ser a sua posição diante das suas dificuldades? Se o seu problema for central, você vai ser derrotado. Se o seu eu estiver no centro, você vai se decepcionar. Se você ficar olhando só para o seu próprio umbigo, olhando para só onde você consegue ver, você vai sair frustrado. Mas se Deus estiver na sua frente, creia nisso, meu irmão, e receba essa palavra. A vitória é sua, em nome de Jesus. A vitória já é certa. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Este foi mais um quadro F5. Nos vemos na semana que vem com mais uma mensagem, com mais uma dica do dia, com mais uma reflexão. Eu espero você e até mais. Este personagem, Abimeleque, ele pode ser considerado para alguns como o primeiro suicídio que a Bíblia registra. E essa história, ela é muito interessante. Nós estamos iniciando a nossa mensagem pelo final. Você já sabe o final. Agora vamos abordar o contexto histórico dessa história, que é muito interessante. Como eu disse, aqui são praticamente 57 versículos, talvez o capítulo maior do livro de Juízes. Foi uma época, aqueles que não conhecem, que não têm familiaridade bíblica, onde o povo de Israel adentrou a terra prometida, e nessa terra prometida existiam outras nações, e depois da morte de Josué, foi estabelecida uma teocracia. Deus era o rei, Deus era o Senhor. Deus estabeleceu juízes sobre a terra. Isso durou uns 330 anos, mais ou menos. Vários juízes e juízas apareceram e governavam o povo. E um dos juízes foi Gideão. Gideão, a princípio, não quis ter esse chamado de Deus, mas aos poucos, um homem um tanto que muito humilde, um homem que não queria, que fez vários testes com Deus com relação ao seu chamado. No momento, ele foi levantado por Deus. A princípio tinha um grande exército. Esse exército tinha 30.000 soldados. Depois Deus disse, olha, é muita gente. Foi reduzido para 10.000 soldados. E depois, para ver a configuração da mão de Deus, foi reduzidos para 300 soldados. E com esses 300 valentes, Gideão, ele venceu os midianitas. Midianitas eram um povo que vivia próximo da terra prometida, que assolava as plantações dos israelitas. Então aquilo trazia, quando eles tinham a colheita, vinham lá os inimigos, roubavam todo o fruto da colheita. Isso trazia muito desconforto para a vida de Israel. E Gideão, então, ele derrotou aqueles midianitas, e ele então foi como que no seu final da sua vida queriam colocá-lo como rei de Israel. Governa sobre nós. No capítulo 8 fala sobre isso. Você tem todo o direito, mas Gideão abriu mão. E nem os seus filhos também abriram mão. Agora, Gideão, ele teve 70 filhos. Já pensou? 70 filhos. Eu acho que ele era meio mormon, hein? 70 filhos.
E um desses filhos, chamado Abimeleque, que significa o nome Meleque, meu pai, Abi significa pai, Aba, pai, paizinho, Meleque, meu pai. Esse Abimeleque, que é o personagem central deste capítulo, que nós já lemos o final da sua vida, ele era filho de Gideão, mas não filho legítimo. Ele era filho de Gideão com uma concubina da cidade de Siquém. Siquém era uma cidade cananeia que foi juntada à tribo de Manassés, que era uma das tribos que compunham a nação de Israel. E nesse período, esse Abimeleque chega para os siquemitas, os habitantes de Siquém, e faz uma proposta para eles: olha, não é bom que 70 reine sobre vocês, ou que reine apenas um. Tem alguém aqui que é do estado da Bahia? Não tem ninguém, mas tem lá atrás, né? Nós tínhamos aqui nós temos ainda o nosso irmão, o Jaime Jackson, e antigamente tínhamos um irmão muito querido, o irmão Normando, que era baiano. E o baiano, ele se cumprimenta de que maneira? Ô meu rei! É assim, ô meu rei! E Abimeleque queria ser rei. Ele tinha uma ambição. Examine-se comigo o verso 2 do capítulo 9. Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém: qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal? A palavra Jerubaal significa Gideão. Dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Ele tinha uma ambição. Em Êxodo, capítulo 20, verso 17, a ambição é um dos últimos dos chamados 10 mandamentos, que é algo que pode entrar no coração de uma pessoa e acabar com os outros 9 pensamentos. A ambição é algo que, se nós tivermos dentro da humildade e dentro da vontade de Deus, a ambição é algo louvável. Eu tenho uma ambição de fazer isso para Deus, mas para você fazer isso para Deus, você tem que ser humilde e você tem que estar dentro da vontade de Deus. Quando Deus sopra o vento a seu favor, e quando Deus dá asas para que realmente esta ambição que você está proposto a atingir, glória a Deus, porque você vai fazer isso para louvor da glória do Senhor. Mas quando esta ambição é algo que é promovido pelo homem, o homem tem esta ambição, está com o seu coração ambicioso, ele mesmo quer soprar o vento, ele mesmo quer bater asas para alcançar aquela posição de destaque, cuidado, porque o tombo pode ser fatal, pode ser um tombo muito triste. Foi o que aconteceu com este homem. Então, este homem, o que ele fez? Nós vemos aqui na sequência que ele falou para esses cidadãos, e os cidadãos deram ouvidos
a esse homem. E diz aqui no verso 4: e deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. Sêneca, um filósofo, ele disse o seguinte: quem tem força impõe seu direito. Então ele arregimentou esses homens ociosos, diz o texto, homens levianos, homens que foram comprados com um produto da casa de Baal-Berite, que era uma entidade pagã, de certo devia ter algumas coisas ali valiosas. Foram vendidas essas peças, e esses homens então foram contra os 70 dos seus meios irmãos. E numa determinada local, numa pedra, ali Abimeleque e os seus comandados mataram, de vez de matar os 70, mataram 69. Só ficou um que conseguiu fugir desse seu meio-irmão. E esse que conseguiu fugir é chamado de Jotão. Então Jotão, ele vai falar, quando ele vê que aquele Abimeleque começa a reinar sobre Siquém, e os moradores acolhem esse novo líder, novo rei. E podemos dizer o seguinte, irmãos: Abimeleque vai reinar durante 3 anos sobre Israel. Então, é algo para nós pensarmos. Será que quando falamos quem foi o primeiro rei de Israel, geralmente se fala que é Saul. Mas aqui nós vemos que esse homem reinou durante 3 anos sobre Israel. E quando ele está reinando, Jotão, ele sobe num monte chamado Gerizim, que fica a mais de 900 metros, juntamente com o monte Ebal. E ali Jotão, ele faz um apólogo, ou uma parábola. O que é um apólogo? É uma narrativa que vai ilustrar uma lição sobre personagens inanimados, para mostrar uma verdade dentro dessa narrativa. Personagens inanimados. Nós cantamos aqui no 2º hino sobre a árvore. E a Bíblia, ela utiliza muito a respeito de árvore. Desde lá do jardim do Éden, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, tu não comerás. Então a árvore, na Bíblia, ela tem um simbolismo muito grande. Se você pega o livro de Ezequiel 31, vai falar de uma árvore que são as nações, a Síria, a Babilônia, que derrotou a Síria. Se você pega Daniel capítulo 4, nós vamos ver lá que Nabucodonosor, o grande imperador do Império Babilônico, ele era uma árvore, comparada a uma árvore. Daniel teve essa visão de uma árvore. Se nós pegamos o Salmo 1, ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual na estação própria dá o seu fruto. O Senhor, quando curou aquele cego, e a sua cura foi feita por etapas, o Senhor untou
um pouco de saliva com areia, colocou nos olhos do homem e mandou abrir e ver perguntou: o que você vê? O que ele respondeu? Vejo árvores andando. Então a árvore tem um simbolismo muito grande. E aqui, nesse apólogo, nós encontramos, por isso que esse texto tem muitas lições preciosas. Vamos ver o que diz o verso 8. Foram uma vez as árvores. Antes disso, vamos ler o verso 7. E dizendo a Jotão, foi este, e pôs-se ao cume do monte Gerizim, e levantou a sua voz, e clamou, e disse-lhes. Ele está em cima do monte, a 900 metros, 950, devia ter aquele monte, e aquilo formava um eco. A cidade ficava no vale, e ele lá em cima, ele começou a falar esse apólogo. E levantou a sua voz e clamou e disse-lhe: ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Vamos repetir? Deus ouvirá a vós. Então era uma palavra profética, uma palavra de Deus. Ele tinha essa consciência da presença de Deus. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém, a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores? O que produz a oliveira? Olivas, né? As olivas, que são as azeitonas, eram um produto muito importante naquela época. Eram prensadas. Por isso o Senhor Jesus sempre estava ali, quando reunia os seus discípulos, no chamado jardim do Getsêmani, que era um jardim que tinha várias oliveiras. E ali existia o lugar da prensa, e ali foi um momento crucial na vida do Senhor Jesus, onde ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ali o Senhor, ele foi prensado. Então a oliveira era algo que as pessoas levavam consigo, era o azeite que acendia as lamparinas, era algo que também curava as feridas. Não tinha muitos recursos terapêuticos naquela época, então tudo aquele óleo servia para ajudar as feridas das pessoas. Então a oliveira é uma árvore que tem muita representação bíblica, encontramos vários assuntos, mas a oliveira abriu mão. Então disseram as árvores, verso 10, a figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? O figo também era algo saboroso. O figo representava a nação de Israel. O figo era um alimento comestível, importante naquela época. O figo também servia para fazer emplasto, para curar as feridas das pessoas. É uma árvore também muito importante, que Jotão, no seu apólogo, utilizou como exemplo para aqueles cidadãos de Siquém. Mas ela não aceitou esse convite. Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, iria labutar sobre as árvores? O que produz a videira? Uvas, um alimento também, uma bebida importante naquela época.
O Senhor Jesus, em João capítulo 15, ele fala: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e vós sois o quê? Os ramos. Então Jesus falava que nós temos que ser ramos frutíferos, dar cachos de uva, aleluia, que simboliza o Espírito Santo de Deus, que alegra a nossa vida. Mas a videira também não aceitou. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. O que o espinheiro produz? Espinho. Como você nessa noite se enquadra? Você pode falar que é uma oliveira, uma figueira, uma videira, ou você é um espinheiro? Aí, o que aconteceu com o espinheiro? Ele aceitou o cargo? Ele aceitou. Veja o que ele diz: e disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. O espinheiro tem sombra? Era uma mentira. O espinheiro não tem sombra. O espinheiro é uma árvore seca. Mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. O espinheiro tem fácil combustão? Ele pega fogo fácil. E quando ele pega fogo fácil, ele vai fazer uma grande devastação com as árvores que estão ao derredor dele. Quais lições que nós podemos aprender com esse texto, com esse apólogo? Aqui Jotão, na interpretação literal, Jotão estava dizendo que Abimeleque era um espinheiro. E realmente, nós vemos, depois os irmãos podem ler todo o capítulo, vão ver que ele foi uma pessoa ruim. Primeiro que matou os seus 69 irmãos, e depois que ele destruiu Siquém, foi destruir essa outra cidade chamada Tebes. Quem que é o espinheiro na nossa vida? É figura do que o espinheiro também? Quem vem para matar, roubar e destruir? Satanás. A Bíblia fala para isso. João 10:10. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. As pessoas estão colocando quem para reinar em suas vidas? Quem você está colocando para reinar em suas vidas? Será que o espinheiro vai reinar? Então isso é muito sério, irmãos. Isso podemos aplicar também numa conotação política, não queremos entrar aqui no mérito. Quando os bons abrem mão de não fazer o trabalho que deveriam fazer, o que acontece? Vem o espinheiro. Quando os bons, a oliveira, a figueira, a videira, estão na casa de Deus e são chamados para fazer um trabalho para Deus e não correspondem com aquele chamado, o que acontece? Pode vir o espinheiro na vida da igreja e tomar conta da igreja.
Temos que ficar esperto. Eu me lembro na década de 80, quando comecei a sentir o desejo de fazer um trabalho mais concreto para Deus, que eu escutava o início dessas igrejas chamadas neopentecostais, que é algo novo, que vem dos Estados Unidos da América, nos anos 80, e nessas igrejas se pregava prosperidade econômica, uma série de coisas, os líderes estavam sendo levantados, e as pessoas começavam a dar as opiniões, está vendo? Fazendo isso, fazendo aquilo outro. Eu pensava comigo, mas você que está criticando, o que você faz para Jesus? O que você faz? Só sabe criticar? Aí vem o espinheiro e reina. Vem o inimigo e reina. Então, quando os bons se calam, se acovardam, os maus vão procurar penetrar, vão querer dominar. Não importa a tática que seja usada. Então nós temos que ter cuidado. Quando criticamos, podemos fazer uma crítica, mas isso é válido quando nós também trabalhamos para Deus. Aí nós podemos fazer defesa da nossa fé. Mas quando estamos de braço cruzado, como é que podemos criticar os outros se nós não estamos fazendo nada? Foi o que aconteceu com essas árvores. Então aqui nós vemos que faltava o quê? Uma referência espiritual. Meu irmão que está aqui, aleluia, você precisa ter uma referência espiritual. E essa referência espiritual é o Senhor Jesus. Mas quando tira a referência, quando essas referências ficam adormecidas, não querem participar, meu irmão, tem tanto trabalho para você fazer, você não pode se esconder. Deus te deu talentos, dons, para ser colocado em prática, mas muitas das vezes, o que nós vemos com as oliveiras do Senhor, com as figueiras do Senhor, com as videiras, com as oliveiras do Senhor, o que nós vemos? Estou muito atarefada, e o tempo vai passando, e às vezes pessoas que foram tão ativas no passado, agora estão paradas. Meu irmão, se levanta em nome do Senhor Jesus. Produza oliva, produza figos, produza uvas, mas não produza espinhos. Espinho vai machucar o seu irmão. O espinho vai fazer com que haja um fogo estranho no meio do povo de Deus. Então nós vemos aqui que quando Gideão abriu mão de não querer, ele diz isso no capítulo 8, verso 23, já estamos terminando. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Em parte ele tinha um motivo, mas tinha que haver uma referência naquela época, na nação de Israel. E ele era a pessoa adequada para isso. E agora veja comigo o verso 33. Verso 32. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado ao sepulcro de seu pai Joás em Ofra dos Abizerritas. E sucedeu que quando Gideão
faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Balaíns e puseram a Baal-Berite por Deus. O que significa isso? Apostasia, idolatria. Quando a pessoa se afasta de Deus, ela vai procurar outros deuses, porque ela tem aquela imagem e semelhança gravada dentro dela, e ela quer por todos os meios fazer preencher esse vazio, mas esse vazio só pode ser preenchido por Deus através de Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ninguém mais pode preencher, é engano. Mas esses israelitas fizeram isso. E diz o verso 34: e os filhos de Israel se não lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor, e nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme todo o bem que ele usara com Israel. Então eles se esqueceram de Deus, esqueceram desse Deus maravilhoso que tinha livrados da mão dos midianitas, e voltaram a adorar Baal, o Deus da agricultura. Que coisa perversa, que trouxe consequências danosas para a vida de Israel. Então, irmãos, nessa noite, você está disposto a se apresentar diante do Senhor? Eu creio que ninguém aqui é um espinheiro, amém? Ninguém é espinheiro aqui. Se está na casa do Senhor, não quer ser um espinheiro. Todos aqui querem ser um fruto bom, uma colheita boa, uma safra boa na mão do Senhor. Querem ou não querem? Aleluia! Todos nós queremos ser uma boa oliva, um bom figo, uma boa uva, algo que dê prazer para as outras pessoas. Mas para isso, nós temos que nos comprometer. A responsabilidade não são somente dos pastores, dos líderes, mas a responsabilidade é de cada um de nós, de não permitir o quê? Que o espinheiro reina. E aí, gostou do nosso programa? Então, ele foi feito especialmente para você. E para você aproveitar ainda mais a nossa igreja, curtir ainda mais a EPAS, anote aí algumas informações que eu vou passar para vocês. Os nossos horários de culto são: toda segunda-feira, aqui na Igreja Sede, na Rua Silva Jardim 503, temos o nosso curso de aperfeiçoamento de obreiros. Começou no último dia 6 de agosto e vai até o final de novembro, todas as segundas-feiras, às 19h30 até às 9h30. Venha fazer parte, venha se atualizar na Palavra de Deus. Temas como suicídio, temas como dízimos e ofertas, OVNIs e ETs, culto à personalidade, também assuntos sobre TJ, sobre mormonismo, assuntos muito atuais, assuntos que vão falar muito ao seu coração. Todas as terças-feiras, às 19h30, a partir das 19h30, nós temos o nosso culto de oração, também aqui na nossa igreja sede. Quarta-feira, às 15 horas, o culto da tarde, um culto de oração também. Então, você que tem a período da tarde livre, você é muito bem-vindo para estar orando aqui e também receber uma palavra de Deus para a sua vida. Também às quintas-feiras, às 20 horas, o culto da família, um culto direcionado às famílias. E todo sábado, uma programação também, seja o culto dos jovens, culto dos homens, culto das mulheres, ou culto infantil também, que você já viu aqui no nosso programa, sempre às 19h30. E todo último sábado do mês, nós temos a realização da Santa Ceia, momento de celebrarmos a Cristo, a ressurreição de Cristo. E domingo, dia de estarmos na casa do Senhor, nós temos cultos em 2 horários. Um, às 9 horas da manhã, com a Escola Bíblica Dominical, e o segundo, às 19 horas, o culto evangelístico.
Você é muito bem-vindo em qualquer um desses horários, em qualquer um desses dias e com certeza Deus falará muito ao seu coração. E para você falar com a gente, tirar qualquer dúvida ou alguma informação que ficou faltando, ligue para o telefone da nossa secretaria, 3232-4337. Nos ligue de segunda a sexta em horário comercial. E se você precisar de oração, nós também temos o Disque Oração aqui, de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia e das 14 às 17 horas. O nosso telefone é 3224-1383. Nós também temos aqui na nossa igreja sede a nossa livraria, Rua Silva Jardim, 503, também funcionando em horário comercial de segunda a sexta. Você pode vir aqui, comprar os seus livros, comprar suas bíblias, CDs, DVDs, palestras. Os palestrantes sempre deixam livros aqui também de autoria própria, livros do nosso saudoso pastor Natanael Rinaldi, também a revista Defesa Cristã. Tudo isso você encontra aqui na nossa livraria. Então, de segunda a sexta em horário comercial ou em todo final de culto da nossa igreja, você pode ali adquirir os seus materiais bíblicos. Nós também temos aqui na nossa igreja o nosso programa de rádio, na rádio online. Você pode nos ouvir através do site www.iepas.org.br. Ali tem um link onde você vai entrar na nossa rádio online. E se você preferir, ainda temos o aplicativo. Para você que tem um celular Android, basta você entrar na loja de aplicativos do seu celular e baixar, digitando IEPAS ou Igreja Evangélica da Paz. Ali, na nossa rádio online ou no aplicativo da rádio, você consegue ouvir durante 24 horas por dia a programação da igreja, palavras dos nossos pastores, louvores e também ministrações do saudoso pastor Natanael Rinaldi, estudos antigos, milhares de áudios que ele nos deixou aqui. A sua vida continua pregando ainda mesmo após a sua morte. Então, você pode nos ouvir através do site e através do aplicativo. E de segunda a sábado, das 8 às 9 da manhã, nós temos o programa ao vivo. Então fique ligado todos os dias, menos no domingo, que nós vamos estar aqui na Casa do Senhor. Você pode ouvir através da rádio online a programação ao vivo da Igreja Evangélica da Paz. Bom, muito obrigado pela sua audiência. O nosso programa está chegando ao seu final. Muito obrigado por você ter ficado até aqui com a gente. Muito obrigado pela preferência. Espero que a palavra de Deus tenha falado ao seu coração através do quadro F5 e também da palavra do pastor. Eu sou Lucas Rinaldi. Nos vemos no nosso próximo programa. Que Deus abençoe muito a sua vida e até mais. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1, 3233-2540. Clínica 2, 3203-2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.